A maldição lupina da família Mendonça. Na cidade isolada da Vila do Escuro, o prefeito Ricardo Mendonça era uma figura exemplar. Inteligente, carismático e extremamente dedicado, ele havia transformado uma pequena cidade em um lugar próspero, com infraestrutura e segurança. Mas por trás do seu sucesso, havia um segredo obscuro que sua família guardava há gerações. Ricardo sempre soube que algo estranho rondava sua linhagem. Sua avó, nos últimos anos de vida, murmurava palavras estranhas. A maldição dos Mendonça, alertando-o para nunca esquecer suas origens. Ele sempre descartava essas histórias como delírios de uma mente envelhecida. Até que, em uma visita à antiga casa de sua família, ele encontrou algo que o deixou assustado. A propriedade Mendonça, localizada nas colinas afastadas da cidade, estava em ruínas, um lugar que ele evitou desde a infância. Certa vez, ao visitar uma propriedade para supervisionar um possível restaurante, Ricardo encontrou um antigo diário pertencente ao seu trisavô, Domingos Mendonça, que datava de mais de 150 anos. Ao folhear as páginas envelhecidas, ele leu sobre um pacto sombrio feito entre sua família e uma entidade das florestas na época colonial. Domingos, um homem ambicioso, foi abordado por um xamã indígena após um conflito de terras. Em troca de ameaças para sua família e domínio sobre as terras ao redor, Domingos aceitou o pacto, prometendo honrar os espíritos da floresta. No entanto, o poder veio com um preço terrível. A cada geração, um membro da família Mendonça seria amaldiçoado, transformando-se em uma enorme fera com sede de sangue nas noites de lua cheia. O diário detalhava como Domingos sofreu a maldição até o fim de sua vida, escondendo seu segredo, passando silenciosamente. Ao descobrir essa verdade, Ricardo sentiu uma onda de medo e terror. Até aquele momento, ele nunca tinha experimentado nada sobrenatural, e as histórias de sua avó e do diário eram simplesmente absurdas. No entanto, com o passar dos meses, ele começou a perceber mudanças sutis em si. Durante as noites de lua cheia, Ricardo sofria de sonhos estranhos. Sentia uma inquietação em seu corpo, uma melhoria que ele não conseguia explicar. Seus sentidos se tornaram aguçados. Ele ouvia os menores ruídos, sentia o cheiro de sangue a quilômetros de distância e, ao se olhar no espelho, seus olhos brilham com uma luz amarelada. Ele tentou ignorar os sinais, acreditando que estava apenas estressado com os compromissos de sua agenda de prefeito. Porém, em uma noite fatídica, Ricardo sentiu uma dor lancinante atravessar todo o seu corpo. Seus ossos estavam estalares, como se algo estivesse rasgando sua pele por dentro. Tentou gritar por ajuda, mas o som que saiu de sua garganta foi um rosnado profundo. Horrorizado, ele sobreviveu ao que estava acontecendo. Seu corpo estava evoluindo. Sua pele se cobriu de pelos grossos, seus dedos se alongaram em garras, e um instinto primal tomou conta dele. O prefeito, outrora um homem racional e civilizado, agora era uma criatura terrível, faminta por carne e sangue. Naquela noite, ele fugiu para a floresta ao redor da Vila do Escuro, onde caçou e destruiu animais com suas novas garras. Quando amanheceu, Ricardo acordou em meio às árvores, coberto de sangue e sem memória do que havia feito. Uma transformação em lobisomem. Nos dias seguintes, Ricardo tentou controlar o ser monstruoso dentro de si. Ele pesquisou tudo sobre lobisomens e maldições familiares, mas não havia cura, apenas uma advertência de que a maldição se tornaria cada vez mais difícil de conter com o passar do tempo. Durante o dia, ele continuou sua vida como prefeito, tentando esconder o que acontecia durante as noites de lua cheia, mas os desaparecimentos de animais e pessoas aumentando. Ricardo se isolou em sua casa nas noites perigosas, trancando-se no porão e reforçando as portas com aço, na esperança de conter a transformação. Mas a cada lua cheia, as correntes que ele usava para se amarrar ficavam mais fracas, e sua força crescia exponencialmente. Ele sabia que não seria capaz de se conter por muito tempo. Com o tempo, os rumores na cidade se intensificaram. Pessoas relatavam avistamentos de uma criatura gigante vagando pelas florestas e estradas desertas. Ricardo, consumido por culpa e medo, começou a ficar paranoico, evitando contato com a população e delegando suas tarefas a subordinados. Os moradores não entenderam o motivo do afastamento do prefeito, mas muitos chegaram a suspeitar de sua ligação com os horrores noturnos que assolavam a Vila do Escuro.
Certa noite, quando a lua estava mais cheia e brilhante do que nunca, Ricardo finalmente perdeu o controle. Ele rasgou suas correntes, escapou do porão e correu pela cidade, devastando tudo em seu caminho. Na manhã seguinte, a cidade acordou com corpos destruídos e rastros de sangue que levaram à floresta. Ricardo não estava entre os mortos, mas também não estava em lugar nenhum. Ele simplesmente havia sumido. Alguns dizem que ele fugiu para o interior da mata, onde viveria para sempre como uma criatura amaldiçoada. Outros acreditam que ele ainda ronda a cidade nas noites de lua cheia, observando de longe, com os olhos amarelos brilhando na escuridão, enquanto a maldição da família Mendonça continua a assombrar as gerações futuras.